Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, um domingo maravilhoso, de modo especial, caminhando com a família em direção à Santa Eucaristia, a missa. E hoje Jesus vai dizer para nós, você que está no embate da vida diariamente, ele vai dizer, olha, permaneça firme. Quem permanece firme, ganha a vida. Vamos entender por que Jesus disse tudo isso para aquele povo daquela época e hoje diz animadamente para mim, para você, para todos nós. Evangelho do dia. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo, que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus disse, vós admirais estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Mas eles perguntaram, mestre, quando acontecerá isso? E qual vai ser o sinal de que essas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu, cuidado para não serdes enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo, sou eu, e ainda, o tempo está próximo. Não sigais essa gente. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que essas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continuou, um povo se levantará contra outro povo, um país atacará outro país. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. Antes, porém, que essas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos, sereis entregues às sinagogas e postos na prisão, sereis levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. Essa será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e eles matarão alguns de vós. Todos vos odiarão por causa do meu nome, mas vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vejam, queridos irmãos e irmãs, quando nós estamos na luta diária desta sobrevivência, carregando a cruz a cada dia, isso é próprio da natureza humana, nós vamos de fato enfrentando dificuldades, mas vamos crescendo por causa dessas próprias dificuldades. Por isso que Jesus, de maneira escatológica, falando do final, ele fala de uma maneira muito clara, muito aberta, sobre guerra, fome, pestes, tudo isso vai acontecer. Mas Jesus diz que não será o fim ainda. Por quê? Porque antes do fim, nós, aqueles que seguem o Salvador, seremos perseguidos e até mortos. Então seremos levados a tribunais para, diante da nossa profissão de fé, para que possamos renunciar por causa desta pressão, a fé em Jesus. Ele disse, olha, vocês permaneçam firmes, o Espírito vai dar palavras acertadas para vocês, vocês vão continuar permanecendo firmes na fé. Ora, queridos irmãos e irmãs, nós sabemos que esta força que foi tomada na vida dos apóstolos, dos profetas, dos santos, é porque de fato eles permaneceram firmes na fé. Eles continuaram professando a fé no seu Salvador, em Jesus, nosso Salvador. Por isso que hoje é tão importante esse domingo, porque você fica claro para você, para mim, para todos nós, que quando nós vamos enfrentar algo que vai acima, que ultrapassa de fato a compreensão desta batalha, desta provação, somente com Jesus em nós seremos capazes de ultrapassar. Por isso que ele diz no final,
é permanecendo firmes, quereis ganhar a vida. Ou seja, se eu professo a fé, a vida que é Jesus estará em mim. Então estou ganhando a vida. Estou com o próprio Jesus para enfrentar aquelas dificuldades. Isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. Mas não é aqui de uma maneira escatológica, no final de tudo. Mas nós que estamos peregrinando ainda, isso pode acontecer a qualquer momento. Então você entenda, o que Jesus está dizendo é que enquanto nós estamos firmes na fé, de fato Ele está conosco, hoje e para sempre. Esse é o sentido do Evangelho de hoje. Por isso, não tenha medo, vá adiante, continue firme. Claro que tem muitas vezes que a cruz pesa, dá vontade até de desistir. Mas Jesus está dizendo que nenhum fio da sua cabeça será perdido, porque Ele sabe de tudo, no sentido de dizer que sabe de tudo, que você é capaz, que você pode, não sozinho, com Ele. E cada vez que nós estamos com Ele, que nós estamos caminhando, e quando nós vamos amadurecendo na fé, crescendo na fé, mergulhando no seu mistério, nós estamos também glorificando o Senhor, com a nossa própria vida, caminhada e missão. Que dia maravilhoso! Deus abençoe você, a sua família, não desista, vá adiante, perseverança, constância, que é uma das virtudes capitais que aparece no Evangelho de hoje, na boa notícia de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe você, a sua empresa, a sua vida, o seu comércio. Vamos adiante, temos muito o que lutar ainda, sozinhos não, junto com o Salvador. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.